E você sabia que a aviação comercial brasileira era altamente regulamentada até o começo desse milênio? Só que pelo lado ruim, especialmente no controle do preço das passagens aéreas, que precisava passar por um crivo do DAC, o antigo Departamento de Aviação Civil, que foi para o Beleléu e hoje é a ANAC. Tanto que um brigadeiro do DAC, em junho de 2000, propôs o seguinte: a liberação de tarifas do setor para que se possam estabelecer preços distintos para horários de pico e o de menor movimento. Sim, o governo precisava aprovar se o preço era bom ou não. E isso tornava, claro, a passagem aérea no Brasil acessível apenas às pessoas mais afortunadas. Lembrando que a Gol surgiu apenas em janeiro de 2001, quando ela começou a voar. E teve muita treta depois disso. Por isso que eu falo que eu não sinto saudades nenhuma da Varig. Primeiro, que nunca que a Varig iria sobreviver nos dias de hoje, não com aquela administração, os gastos estatal e outras coisas aí, e os preços praticados por ela era apenas para a classe média rica para cima. Pobre via, pobre não viajava de Varig. Para o brigadeiro, a frota brasileira comparou é a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a americana. Para a Grossi, o sucesso americano é derivado das tarifas diferenciadas. Eu tenho lá as minhas dúvidas em relação se era realmente a segunda maior do mundo. A China, ela estava abrindo seus mercados ainda para o Ocidente na época, tá? Não é a China do comecinho dos anos 2000, não é a China que a gente vê hoje. Mas eu tenho certeza absoluta que o Brasil não era a segunda, não era. Tanto que 24 anos depois a coisa meio que desandou, né? Porque se for ver a aviação brasileira, a China estava abrindo as portas para o mundo, enquanto isso os Estados Unidos já passavam por uma desregulamentação do setor desde os anos 70, onde muitas companhias aéreas gigantes, como a Panam, não conseguiram se adaptar ao novo mercado e faliram. Sim, aconteceu demais lá nos Estados Unidos. O texto disponível lá no site do Senado falava que tinha 22 companhias aéreas regulares no Brasil, contando com menos de 300 aeronaves. 22 companhias aéreas regulares. Hoje tem o quê? 6, talvez, 6, 7 ali, umas pequenininhas e as 3 maiores junto depois com a Voa e PES. E olha que na época tinha Varig, VASP, TAM e Transbrasil. Elas ainda estavam na ativa, especialmente a VASP, que faliu pouco tempo depois, e a Varig e a Transbrasil já estavam indo praticamente por buraco. Hoje sobrou a TAM, que se juntou com a LAN, formando a Latam, e em 2024 são 3 grandes empresas que combinam os preços. Eu já mostrei em alguns vídeos como os preços são esquisitíssimos em algumas rotas. As 3 companhias praticando os mesmos preços, nos mesmos ali horários, não faz o menor sentido, pois os custos operacionais das companhias são diferentes. E nem é questão de livre mercado isso aí. Isso aí é sacanagem e eu já mostrei aqui no canal. Em outra matéria do mesmo dia, a intervenção do Estado nas tarifas é mínima. O DAC já não tem mais qualquer competência nesse setor. E o Ministério da Fazenda apenas estabelece um teto máximo para o preço das passagens. Ou seja, mantém. Tinha ainda controle, não mudou muita coisa. O que no final das contas dá praticamente o mesmo, na minha opinião. A loucura que nós vemos nos preços hoje em dia é apenas o resultado do chamado livre mercado. Você que pagou R$200 aí para voar, você pode sentar ao lado de uma pessoa que pagou R$2.000 e vai receber o mesmo voo, o mesmo serviço, vocês vão para o mesmo lugar. Sim, isso é o resultado do livre mercado. E você sabe o que acontecia com muitos voos lá nos anos 80 e 90? Simplesmente eles não saíam lotados como hoje em dia. Até meados ali de 2004, a ocupação era de 50% em muitos trechos que hoje beira 80, 85%. Ou seja, muita coisa mudou depois dessa desregulamentação do nosso mercado interno. Mas também existia uma diferença, que o conforto era maior, além de ter um serviço de bordo, que existia serviço de bordo naquela época, e não adianta falar que um Airbus da TAM ou os Boeings da Gol são confortáveis, porque não são. Não são. Hoje em dia, tem muito mais pessoas com acessos às viagens aéreas. Por isso o livre mercado é tão importante. Hoje eu consigo voar. Naquela época, sei lá, se eu ganhasse o que eu ganho hoje, eu não conseguiria voar, pois eu precisaria de vários e vários salários mínimos para fazer uma viagem. Era assim que funcionava lá nos anos 80 e 90 no Brasil e até comecinho ali dos anos 2000. Mas a Gol surgiu e muitos preços caíram. Não tanto quanto a Gol queria no começo, tá? Eu lembro que uma ponte aérea custava R$79 lá em 2000. O salário mínimo, eu não lembro quanto que era o salário mínimo, mas era pouco.
ainda era caro para os padrões de hoje em dia, se a gente for fazer uma comparação. A Gol surgiu com muitas promoções que atrapalharam, vamos falar assim, as suas concorrentes na época. E esse papinho do DAC era história para boi dormir, porque em 2005 a Gol foi proibida de vender passagens por R$50. Pois é, acredite. Além de outras promoções que foram realizadas aí por TAM, Varig e a quase falida VASP. A Gol fez uma promoção que vendeu 30 mil passagens em apenas 10 horas, fazendo com que a sua concorrência fizesse o quê? Baixassem o preço. E o DAC não curtiu. E olha só o que ele fez. Ele mandou suspender as promoções com base em uma portaria que autoriza a intervir no mercado a fim de coibir atos contra a ordem econômica e assegurar os interesses dos usuários. Vou traduzir para você. Vender barato para a população é ruim. Nada mudou agora em 2024. O negócio sempre é o que? Dificultar a vida da população. Um parlamentar na época até afirmou que o modelo econômico era errado, especialmente na hora de controlar os preços, algo que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, gente. Você não gostaria que, por exemplo, a ANAC definisse os preços, falasse, ó, esse preço pode, esse preço não pode. Você gostaria? Será que ia ter essas passagens de R$200 que tem hoje em dia? Não ia ter. Um exemplo clássico foi a 123 Milhas e a Urb, que venderam milhares e milhares de passagens por preços muito abaixo da realidade. Muitas pessoas compraram, algumas viajaram e a grande maioria tomaram ferro. É bem feito. Só que em nenhum momento essas duas empresas foram investigadas como seria possível fazer tal milagre. Ah, André, mas você não falou que o mercado é livre, que não sei o que, deixa vender. Pois é, deixa vender. Mas 123 Milhas e Urb, eles não têm avião. Eles não podem definir o preço da passagem aérea. Isso é autoexplicativo. Se você não entendeu, sinto muito, vá cagar. Em um outro vídeo, eu quero te contar mais detalhes sobre essa treta toda de passagens aí da Gol por R$50 que deu na época. Cara, é puro suco Brasil, viu? Agora conta pra mim, você realmente sente falta da aviação antes da ANAC? Você que é um Enzo não vai saber, né? Mas ou você prefere procurar promoções e conseguir viajar sem precisar deixar alguns salários mínimos ali na hora da compra, né? Vamos falar o que é um trecho Boa Vista Campinas, ali que sai quase o salário mínimo, né? Dependendo da época que você for comprar aí. É um preço assim, ok, André, realmente o salário mínimo é caro, mas naquela época eu te garanto que era muito, muito pior. E para você sair de Boa Vista, ou sei lá, sair do Macapá e até o sul do Brasil, o negócio é bem complicado. Existem outras opções e eu posso falar isso também num outro vídeo, beleza? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, você já sabe, você pode deixar um like, você pode ser membro do canal, você pode inscrever-se nesse canal maravilhoso, caso você ainda não seja, e vamos lá, rumo a 200 mil inscritos. Eu quero minha plaquinha ainda, preciso comprar não, né? Preciso pedir minha plaquinha, os caras estão analisando para ver se eu vou receber ainda a minha plaquinha de 100 mil inscritos. Tchau!